O encontro do que perdemos em outras pessoas. Quando nos encontramos nessas situações, estamos frente a frente com uma poderosa oportunidade de nos conhecermos de um modo muito especial. Isto é, se percebermos de que se trata o momento que vivemos. Se não formos capazes de reconhecer o momento, descobriremos, como o meu amigo engenheiro fez, que esse tipo de ligação pode ser confuso e até mesmo assustador. O segredo de tais encontros é a essência do mistério do terceiro espelho. Todos nós comprometemos grande parte de quem somos para sobreviver. Cada vez que fazemos isso, perdemos alguma coisa interior de um modo que, embora seja socialmente aceitável, nem por isso deixa de ser doloroso. Assumir o papel de adulto e sentir falta da infância depois de um rompimento familiar, perder a identidade racial quando culturas diferentes são forçadas a conviver no mesmo ambiente e sobreviver a um trauma precoce, reprimindo as emoções de dor, raiva e fúria, são, todos eles, exemplos de como podemos perder uma parte de nós mesmos. Por que fazemos isso? Porque trairíamos as nossas crenças, o nosso amor, a nossa confiança e a nossa compaixão, tendo consciência de que esses sentimentos são a própria essência do que somos? A resposta é muito simples. É uma questão de sobrevivência. Assim como a criança, talvez tenhamos descoberto que é mais fácil ficar em silêncio do que expressar uma opinião enfrentando o risco de ser ridicularizado e invalidado pelos pais, irmãos, irmãs e iguais. Se somos alvo de abuso familiar, é mais seguro desistir e ignorar do que resistir aos que têm poder sobre nós. A sociedade aceita a morte de outros durante a guerra, por exemplo, justificando o fato como sendo devido a uma circunstância especial. Todos nós fomos condicionados a abandonar-nos em face de conflitos, doenças e emoções avassaladoras, de maneira que apenas agora começamos a compreender. Em cada circunstância, temos mais a oportunidade de distinguir possibilidades poderosas do que de julgar o que está certo e o que está errado. Para cada parcela nossa da qual desistimos para ficar onde nos encontramos hoje, existe um vazio que fica para trás, esperando para ser preenchido. Estamos em constante busca do que quer que seja para preencher esse vazio. Quando encontramos uma pessoa que tenha as mesmas coisas das quais desistimos, sentimos-nos bem em estar perto dela. A essência complementar dessa pessoa preenche o nosso íntimo e deixa-nos plenos mais uma vez. Essa é a chave para a compreensão do que aconteceu no caso do meu amigo engenheiro e nos outros exemplos comentados anteriormente. Quando descobrimos as nossas partes faltantes nos outros, sentimos-nos poderosos e irresistivelmente atraídos. Podemos até mesmo acreditar que precisamos deles na nossa vida, até o momento em que nos lembramos de que o que nos atrai é algo que ainda temos dentro de nós e que simplesmente está adormecido. Tendo consciência de que essas características e traços ainda estão conosco, podemos retirar a camuflagem que os encobre para incorporá-los outra vez na nossa vida. E ao fazermos isso, subitamente descobrimos que não estamos mais nos sentindo poderosa, magnética e inexplicavelmente arrastados para a pessoa que originalmente espelhou esses nossos traços. Reconhecer os nossos sentimentos com relação aos outros pelo que eles são e não pelo que o nosso condicionamento os transformou é a chave para o terceiro espelho de relacionamentos. Esse inexplicável sentimento que temos quando estamos com outra pessoa
O magnetismo e a chama que nos fazem sentir tão cheios de vida, na realidade, somos nós mesmos. Trata-se, da essência dessas partes que nós perdemos e, e do reconhecimento de que as queremos de volta na nossa vida. Assim, tendo isso na mente, voltemos à história do meu amigo engenheiro. Certamente existe uma boa possibilidade de que, sem conhecimento consciente disso, o meu amigo tenha visto naquelas mulheres algumas partes perdidas de si mesmo, partes que ele havia descartado ou que dele tinham sido tiradas ao longo da vida. Existe uma boa chance de que tenha encontrado o mesmo em homens, mas que tenha se impedido de sentir os mesmos sentimentos por causa do seu condicionamento social. Sob o ponto de vista da sua experiência, as coisas que havia perdido eram tão significativas para ele que ele identificava traços dessas coisas em quase todos os que encontrava. Entretanto, sem a compreensão de que os seus sentimentos queriam dizer, ele via-se compelido a acompanhá-los da única maneira que conhecia. Ele acreditava honestamente que cada encontro era uma oportunidade de felicidade porque se sentia muito bem quando na companhia de uma mulher. Ele ainda amava muitíssimo a esposa e o filho. Quando uma vez perguntei se ele os deixaria, ele pareceu ficar verdadeiramente chocado. Ele não tinha desejo algum de terminar o casamento, ainda que obedecesse à força que o impulsionava para situações comprometedoras, até ao ponto em que a perda da família transformou-se num perigo bastante real.